Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais o programa do Mais D Social. Eu sou Débora Ferreira e eu te ensino a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema: postar nas redes sociais não é vaidade, é estratégia de captação de recursos para a ONG. E por que eu vou falar isso para você? Porque eu vejo que muitas das vezes nós que estamos em projetos sociais, então nós gestores, não queremos fazer publicações nas redes sociais porque a gente escuta aquela historinha. Ah, você quer se mostrar. Ah, você está se exibindo. Você quer falar que você é diferente e está expondo a vida dos outros e assim por diante. Mas eu quero dizer para você que não é vaidade, não é expor a vida das pessoas, mas sim é você utilizar isso de forma estratégia para a captação de recursos. E isso quero dizer que, se você conseguir mais recursos fazendo as coisas da forma correta, você consegue fazer um trabalho cada vez melhor na sua ONG. Então, vamos começar agora com o conteúdo oficialmente para você. Claro que você vai começar a me perguntar que redes sociais são essas, o que é redes sociais, e eu sei que você vai entender completamente o que é rede social. Então, a rede social, pessoal, são as redes sociais, são plataformas da internet que conectam pessoas, grupos e organizações e ideias, ok? A gente fica focando normalmente em o quê? Instagram, Facebook, YouTube, mas eu quero dizer para você que o WhatsApp também é uma rede social. Por quê? Está se conectando com os grupos, ok? Então vamos lá. Para que servem as redes sociais? Redes sociais servem para você conversar com amigos, com familiares, com uma comunidade. Por isso que a gente tem o quê? Os grupinhos do WhatsApp no nosso celular. É grupo, é a rede de apoio, são os grupos de curso, são os grupos da família. Então a gente está interagindo com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente não conhece e com pessoas que fazem parte de coisas que a gente tem interesse. Olha aí a sacada. Divulgar informações, serviços, produtos ou causa. Compartilhar ideias, histórias, fotos e vídeos. Aprender com conteúdo, ok? Aprender com conteúdos diversos, como vídeos, posts, live e assim por diante. E mobilizar pessoas para ações sociais, campanhas e eventos. Então, é para isso que servem as redes sociais. Não é para você ficar se exibindo, não é para você ficar divulgando foto do teu projeto sem propósito. Não é isso. Como eu gosto de dizer, tudo que você faz no seu projeto social tem que ter um propósito, tem que ter o porquê. E como eu disse aqui, as redes sociais querem... A rede social, né, ela tem o intuito de divulgar informações. E o que não? E por que não utilizar as redes sociais para divulgar o trabalho que você faz, mas da forma correta? Essa é a ideia aqui, ó, ok? Porque postar nas redes sociais não é vaidade, e sim uma estratégia de captação de recursos. Por que eu estou falando isso para você? Porque as redes sociais são a vitrine da sua ONG. É isso que você tem que entender. Não para você se exibir, não para você mostrar que você é melhor do que todo mundo, não é isso. Mas para mostrar o impacto que você gera com o seu projeto social, é gerar pertencimento na ideia da causa e atrair, né, apoio para a sua causa e, claro, gerar conhecimento sobre esse problema social o qual a sua ONG quer resolver. Então, olha quantas coisas é importante. Por que é importante você estar dentro das redes sociais? E gosto sempre de avisar para você, não é ter rede social, é estar nas redes sociais. Porque ter é o que você faz hoje, possivelmente. É você estar lá, postar coisas aleatórias, ter o teu Instagram, seu Facebook, seu YouTube totalmente desatualizado. Então, ter não é estar. Estar é você estar presente, você está fazendo pelo menos 3 publicações por semana, é você estar falando da sua causa, da importância do serviço, é você mostrar resultados, é você mostrar o seu público, é você sim pedir apoio, mas estrategicamente, não ficar pedindo ajuda, estamos precisando pagar a conta, não é isso, tá? E por que estar nas redes sociais é importante? Porque quem vê se conecta, pessoal. Se você está nas redes sociais, fazendo as publicações certas, se comunicando com a forma correta, dizendo sobre o seu impacto, sobre os seus resultados, isso faz com que as pessoas se conectem com você. Por isso que a gente vê, eu gosto de falar isso por quê? Porque eu estava fazendo um curso sobre redes sociais no começo do ano,
E no começo do ano, não, no final do ano passado. Não. Gente, eu tô meio perdida. No ano passado eu fiz um curso de redes sociais, até mesmo para melhorar, me aprimorar, e também tá aqui dizendo para vocês sobre isso. E eu fiz um curso. E aí, nesse curso, eu escutei uma pessoa falar assim: as redes sociais, ela, não, né, ela é um espaço muito desleal. Aí eu fiquei assim, como assim um espaço desleal? O pessoal quer ver a vida do povo, só quer ver besteira. O pessoal quer ver a vida do outro, o pessoal quer ver coisinha de jogo, o pessoal quer fazer mais coisas de conteúdo de valor, coisas que podem mudar vidas, como projetos sociais, como conhecimento. E aí você quase não tem engajamento com as pessoas. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que é isso? E aí eu fiquei entendendo o contexto, e aí o professor falou sobre isso. O professor disse uma coisa muito importante. As pessoas, elas procuram aquilo que elas estão necessitadas. Então, se eu necessito de diversão, eu vou atrás de diversão. Se eu necessito de algo sério, eu vou atrás de algo sério. Só que o importante é que você mostre aquilo, mostre aquilo de uma forma que você se conecte com a pessoa. E como eu falei aqui, porque quem vê tem que se conectar. A gente tem projetos e projetos. Então, exemplo do nosso nicho aqui, da nossa realidade. Nós estamos falando de projetos sociais, nós estamos falando de ONG. Por que existe ONGs que tem tantos mil seguidores e a sua ONG só tem, às vezes, 500 pessoas? E essa é a questão. Por que aquela tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, centenas de seguidores, e a sua só tem, tipo, dezenas? Centenas, sim, só tem as 500, 600 pessoas, aquela tem 35 mil, 1 milhão de pessoas ali junto com ela. Então, essa é a ideia. Porque o que aquela pessoa, o que aquela organização está passando, são coisas de valor. É um conteúdo que consegue identificar a causa, é um conteúdo que mostra resultado, é um conteúdo que dá valor, é um conteúdo bonito de se ver, são legendas que existem, porque às vezes, muitas das vezes, a gente quer fazer uma publicação e bota uma foto qualquer, sem legenda, sem nada, e a pessoa fica sem entender. Então, elas têm uma ideia de conectar com as pessoas. Não é simplesmente tipo, vou jogar qualquer coisa ali só para dizer que eu tenho. Não! Quer se conectar de verdade. Então, é importante que você esteja nas redes sociais, mas tentando se conectar com as pessoas. Não em jogar alguma coisa e, vamos ver se cola. Segundo ponto é para confiança. Porque quem confia, pessoal, doa. Então, assim, não é a ideia de falar, então eu vou ter que botar conteúdos de valor realmente para eu atrair mais pessoas, para as pessoas me darem dinheiro. Não, esse não é o intuito. Por isso que eu falo para os meus alunos aqui, eu não ensino você a captar dinheiro. Eu não ensino você a captar dinheiro. E assim, muito engraçado que a pessoa fala assim, nossa, não, mas o que você faz, o seu trabalho não é a captação? Sim, é a captação, gente, mas a captação não é você ir atrás do dinheiro. Porque primeiro ponto que eu gosto de falar aqui é que o que adianta você conseguir o dinheiro se você não sabe aplicar esse dinheiro? Se você não sabe utilizar esse dinheiro da forma correta. Então, o que adianta? O que adianta te ensinar até lá? Vai lá captar 200 milhões, 200 milhões é muito, né? Vai lá captar 200 mil reais, vai captar lá 1 milhão de reais. Se chegar na hora, você não consegue pegar esse dinheiro e fazer com que o teu impacto realmente aconteça. Que pessoas venham participar do seu projeto, que você pague essas pessoas da forma correta. Entendeu? Não adianta nada. Não adianta nada você falar assim, a gente tem que ganhar, a gente tem que pagar os professores, fazer tal coisa, pagar a luz, o aluguel, ficar... E aí você ganhar o dinheiro e pagar o professor, comprar o material, dar alimentação, mas você não conseguir atender o público necessário, desejado, a quantidade de pessoas. Você não ter o resultado que você esperava. Não adianta nada. Porque ali você consegue esses 200 mil, 1 milhão, na próxima você não consegue. Por quê? Porque você não vai ter o resultado, você não conseguiu repassar o resultado que você queria. E o momento que a pessoa consegue entender que você não sabe fazer aquilo, ela para de doar para você. Então a ideia aqui não é eu vou atrás do dinheiro. Gente, eu vou mostrar coisas, eu vou fazer coisas que eu vou mostrar realmente que eu estou tendo resultado, que eu estou tendo impacto, que eu estou transformando a vida das pessoas. Essa é a ideia. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que a pessoa vai passar a confiar em você. A pessoa vai começar a entender a importância do seu trabalho. A pessoa vai entender o que você faz, por que você faz, o quanto você gasta, os resultados que você tem. E com isso, ela vai passar o quê? A doar para você. Então, o foco aqui é dizer que não é ir atrás do dinheiro,
mas ensinar você a fazer um trabalho e, através desse trabalho de qualidade, você começar a captar de verdade. Essa é a ideia. Confiança traz doação. Legal? Segundo ponto aqui, por que você tem que estar em redes sociais, é a questão de compartilhar. Entendeu? Quem acompanha o seu trabalho, quem acredita no seu trabalho, ele compartilha o seu trabalho. Essa é uma sacada, assim, que poucas pessoas identificam. Gente, quem acredita vai dizer, vai compartilhar o trabalho, vai te indicar. Exemplo que eu dou para você aqui, ó. Restaurante. Você tá no uma pessoa chega para você e fala assim: "Poxa, eu quero levar o meu namorado, a minha namorada num restaurante legal". Você já teve uma experiência interessante, você gostou do preço, gostou da experiência, gostou do local, gostou da comida desse restaurante. Aí você faz o quê? Você vai falar para a pessoa: "Pô, eu fui num restaurante maravilhoso, tá? Que eu comi bem, paguei, foi bem o valor do que eu paguei foi referente com o que eu comi realmente. Nosso espaço assim é maravilhoso, um lugar tranquilo, arejado, assim, o atendimento é bom. Eu te indico o lugar tal". Gente, o restaurante, ele pode ser bom, ele pode ter comida realmente boa, mas olha só, os próprios clientes divulgam ele, indicam, compartilham o conteúdo dele. Essa é a ideia. Então, se eu estou no teu projeto, eu sou um doador, eu sou um voluntário, eu gosto da causa e eu tenho ali, você faz uma campanha, a sua instituição faz uma campanha do edredom, do agasalho, faz campanha do alimento, não sei, uma campanha que você faça, campanha também de vaquinha para conseguir recursos financeiros, eu vou divulgar, eu vou compartilhar esse conteúdo, porque para mim é importante, eu acredito naquilo que você me passa, você já me transmitiu confiança, eu já vi isso, eu vou fazer o quê? Pô, quero que mais pessoas saibam sobre essa organização, sobre o trabalho legal dela, sobre essa causa que ela apoia, então eu vou compartilhar o conteúdo dela e vou compartilhar também ela. Então isso vai fazer com que mais pessoas conheçam você. Por isso que é importante que você esteja nas redes sociais. E por último aqui, quem entende a causa, gente, defende você. Então, assim, se você realmente sabe o que você faz, para quem você faz, por que você faz, e você acredita na causa, que eu gosto sempre de falar isso, a sua causa é muito maior do que o seu projeto social. O seu projeto social trabalha com aquele público, um número X de pessoas. Então, assim, o seu projeto, ele vem de uma causa, entendeu? Ele acontece porque tem uma causa por trás. E a ideia é que a sua causa, desculpa, o seu projeto, a sua causa é isso mesmo, a sua causa é muito maior do que o seu projeto. Então, se eu sei qual é a sua causa, tá? Se eu sei que o teu trabalho é bom, de qualidade, e que eu acompanho isso, eu vejo que eu tô ali junto contigo, eu tô ali com outros projetos, eu vejo outros projetos, e o teu projeto ali, pô, é show de bola, realmente tem propósito, realmente tá fazendo aquilo com o qual você disse que vai fazer, o que você diz que faz, e que realmente você tem resultado, gente, eu vejo e falo, pô, ele pode ser um projeto pequenininho, gente, mas ele faz um trabalho maravilhoso. Ele realmente faz a diferença, porque eu conheço vários projetos sociais que são até de maior porte, que não fazem um trabalho tão bom quanto esse. Então, assim, eu vou apoiar esse projeto pequeno e vou falar para as outras pessoas também. Entendeu? E aí aquela ideia do compartilhamento e defender você. Você pode ser pequeno, mas eu quero que as pessoas saibam sobre você. Que você também tem a oportunidade de receber recurso tanto quanto aquele outro. Então, essa é a ideia, do defender você, de entender a sua causa, de saber a importância do seu trabalho e que sim, você está no meio daquela galera grande, mas que você faz a diferença também, porque eu entendo o que você faz. Eu acredito no que você faz. Eu apoio o que você faz. Entendeu a ideia? Então, olha a importância de você estar nas redes sociais com o seu projeto, tá? E aí você pode falar assim, poxa, Débora, eu faço tudo isso no meu projeto, mas é um pouquinho complicado fazer as coisas. E aí vem a ideia. Pode ser complicado e existe várias e várias desculpas que eu ouço aí de as minhas redes sociais estão desatualizadas, não sei o que, sei o que, sei o que lá. Então, eu vejo que acontece isso,
nós temos aí normalmente, num período, a gente faz análise das redes sociais, e aí eu começo a ver aí alguns pontos. E depois, né, que eu vejo, aí faço as perguntas, e até mesmo com os meus alunos, esse tipo de coisa, aí eu começo a ter as respostas oficiais, realmente, de por que os gestores, né, por que normalmente as organizações pequenas deixam de lado a questão das redes sociais, não valorizam tanto ela. E aí vem as desculpas de não estar nas redes sociais da forma correta. O primeiro ponto aí que eu vi nessas minhas análises, nessa minha pesquisa, nesse meu diagnóstico aqui junto com os meus alunos e com algumas pessoas que eu faço consultoria foi: nosso público não está nas redes sociais. Então, assim, como assim nosso público não está nas redes sociais? Gente, acreditar que os doadores ou apoiadores não usam redes sociais, isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Gente, temos aí bilhões de pessoas espalhadas no mundo, bilhões, ok. E a gente tem aí mais de 6 bilhões de pessoas espalhadas nas redes sociais. Claro que seu público pode ser um público mais idoso, claro que seu público... Mas olha só, não é só idoso que apoia a causa social. Entendeu? Tem muitos jovens, tem muitas empresas. Então, assim, o meu doador pode ser o teu doador que está aqui do seu lado, que estão perto de vocês. E eu vejo muito isso, tá? Então, assim, eu trabalhava num projeto, não só esse projeto, mas eu vou dar exemplo desse projeto e vou dar outro exemplo aqui de outro projeto que eu trabalhei. O projeto que eu trabalhei, a gente fazia sempre rifa de papel, tá? Muita rifa de papel, então, sem número escorrido, talãozinho, e um dia a gente resolveu fazer rifa online, tá? E o que aconteceu? A maioria do nosso público, oficialmente, eram pessoas idosas. E aquela ideia é o quê? Oficialmente, no sentido de que eu vendia rifa de papel e de canhoto para as pessoas mais idosas, que estavam presentes ali comigo. E eu falo assim, presente por quê? Porque eu não ia atrás. Eu ia no público que estava ali perto de mim. As minhas voluntárias, as pessoas que estavam perto no bairro ali. Então, as pessoas que vinham fazer doações, eu vendia rifa. E realmente eram pessoas mais velhas. Mas não quer dizer que a galera que está nas redes sociais vão ser pessoas mais idosas. Sim, que quando eu fui fazer a rifa online, o grupo de pessoas que normalmente eu vendo, normalmente eu vendia, né? Elas falaram que não vou comprar, porque eu não acredito muito, tenho medo, né, de colocar os meus dados, é muita informação, nananã. Elas acabaram não aderindo à nossa rifa. Porém, todavia, gente, ainda existem centenas, milhares de pessoas nas redes sociais. Existe a questão de que eu poderia divulgar a minha rifa, que era um produto que era desejado, para aquele público que desejaria aquele tipo de prêmio. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz. Então, o problema não era que o meu público não estava ali. O problema é que eu não fui atrás de pessoas que queriam o meu produto. É a mesma coisa no sentido do meu público. Gente, as redes sociais, elas têm um sistema que você pode falar assim, divulgue para este tipo de público. E ela vai divulgar. E essa é a ideia. Existem vários tipos de público. Não é aquela galera que eu acredito que seja e que é as pessoas que eu conheço que estão na minha região. Gente, as pessoas da minha região são as pessoas da minha região. É a ideia que, se eu sou um projeto educacional, se eu sou um projeto de assistência, de assistência social, se eu sou um projeto esportivo, gente, olha aí quantos projetos esportivos existem no mundo, no Brasil, vamos botar no Brasil, quantos projetos educacionais existem no Brasil. Então, assim, existem centenas, dezenas, milhares, e pessoas apoiam esses projetos. Se eu tenho essa causa na área de atuação, no esporte, com crianças e adolescentes vulneráveis, de uma comunidade X, gente, é praticamente igual ao outro projeto. Crianças e adolescentes de uma comunidade X. Gente, a pessoa acredita naquela causa, a pessoa acredita porque naquele público, tudo aquilo, e também vai acreditar no meu. Eu só tenho que só falar, ó, eu tô aqui, eu existo. Quer apoiar o meu projeto? Então não fica nessa coisa que o meu público não tá nas redes sociais. Gente, o teu público é muito amplo, porque existem outras organizações que trabalham igualzinho a você, com o mesmo tipo de público, com o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo problema social que querem resolver. É a mesma coisa. Só que a diferença é que elas sabem se comunicar e você acredita que esse teu público que está no seu entorno não está nas redes sociais. Mas a ideia é, você pode não ter esse público que está no seu entorno,
mas pode encontrar um público muito maior nas redes sociais. Segundo ponto, a segunda desculpa é: não quero expor as minhas crianças, meus adolescentes, meus beneficiários. Gente, medo de ferir a privacidade das pessoas não é muito bem assim. Eu gosto muito de falar para as pessoas sobre a questão de como que você pode fazer a divulgação dos seus beneficiários. Você não precisa expor essas pessoas no sentido de, eu vou botar elas levando cesta básica, eu vou mostrar ela com cara de carente, com a camisa rasgada. Não é isso que você tem que fazer. Eu tenho um projeto que trabalha com a questão de crianças e adolescentes, um público que tem pais, mães, pais, né? Pais num todo, que são pais que estão envolvidos em coisas perigosas, entendeu? São crianças que já sofreram algum tipo de abuso. Eu não posso expor essas crianças realmente. Eu não posso. Mas não quer dizer que eu não posso falar do meu projeto social. Eu não quero que as pessoas saibam que é aquela criança, que aquela criança, de repente, pode ser conhecida na comunidade, entendeu? O pai daquela criança pode ser uma pessoa que está envolvida e as pessoas podem ficar depois querer prejudicar aquela criança por causa dos pais. Então, para não acontecer nada disso, eu mostro atividade, mas eu mostro a minha criança de costa. Eu mostro a mão da minha criança. Eu mostro as atividades acontecendo, os eventos, um monte de criança correndo, falando. Eu não mostro o rosto de ninguém. Entendeu? Os desenhos na parede, os desenhos, as oficinas, né? Tem oficina de qual é o nome? De reciclagem, a gente mostra o produto que eles fizeram, na hora da professora dando aula, a gente mostra as crianças de costas, tudo preservando essas crianças, a privacidade desse público. Porém, eu continuo mostrando que existe um trabalho dentro da organização, que existe sim beneficiários, mas eu não mostro o rostinho dessas crianças, por quê? Porque eu estou respeitando a privacidade e segurança delas. Mas não quer dizer que eu não posso expor. Eu não estou expondo essa criança. Eu não estou ridicularizando essa criança, ou esse adolescente, ou esta mulher. Eu não estou o quê? Colocando essa pessoa em risco. Mas eu estou botando o quê? Eu estou expondo o trabalho que a organização faz e que existe um público, sim, fazendo com que esse trabalho aconteça. Entendeu a ideia? Então, assim, eu estou fazendo o que tem que ser feito para mostrar às pessoas que existe um trabalho. Entendeu? Que existe uma atividade. E para onde o recurso dessas pessoas estão indo. Tá? Outro ponto aqui que a pessoa fala, não, Débora, impossível estar nas redes sociais. É a questão de... Eu já tentei de tudo. Eu já botei vídeo, eu já botei foto, eu já botei comentário, eu já botei um monte de coisa, mas, tipo, eu não consigo fazer as coisas. As pessoas não enganjam com o projeto, as pessoas... Sei lá o que acontece. E aí a ideia, sei lá o que acontece... Se as pessoas não se engajaram com o teu conteúdo, se o teu conteúdo não agradou as pessoas, é porque tá errado. É porque você botou qualquer coisa aleatória, ou você botou coisas que as pessoas que estão ali seguindo você não quer ver. Entendeu? Você tem que começar a entender o seu público, quem tá ali te seguindo nas redes sociais, e para começar a colocar coisas que eles gostem. Mas não. A pessoa vai lá e fala, não, é para botar foto, eu vou botar foto. É para botar vídeo, eu vou botar vídeo. Mas não sabe se é aquele tipo de vídeo que as pessoas gostam. Não sabe se é aquele tipo de foto que as pessoas gostam. Então, esse é o entendimento que você tem que ter. Você primeiro tem que testar algumas coisas, e quando você testa, você começa a identificar, importante, a avaliação, porque a gente bota uma coisa uma semana e fala, não deu certo. Gente, existe um prazo para você começar a entender. Entendeu? É um período aí de um mês, vários tipos de publicações, e você vai entender aos poucos o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão entender. E aí, no momento que você começa a ver, esse daqui teve mais conteúdo, esse conteúdo aqui teve mais engajamento, esse aqui, então vou pegar esse daqui e vou testar no próximo mês, para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. E assim vai. Então, assim, é um trabalho, é um processo. Não é tipo, eu fiz hoje e tem que ter resultado amanhã. Gente, o que a gente faz na nossa vida que tem que ter resultado amanhã, se a gente nem sabe fazer direito? Entendeu? Poxa, eu faço bolo. Exemplo, eu faço bolo. Eu gosto de comer bolo, sabe? Então eu gosto muito de fazer bolo, eu gosto de fazer receitas. Gente, a primeira receita de brownie que eu fiz foi uma porcaria. Mas foi péssimo. Fiz o segundo, já ficou mais ou menos. O terceiro já começou a ficar melhor. O quarto, foi maneiro. Agora eu faço brownie show de bola. É assim como cookie. Eu fiz o primeiro cookie, não ficou igualzinho que a gente vê na televisão, aqueles cookies quebradinhos, bonitão. Ficou um cookiezinho, parecia que era um biscoito normal. Fiz 1, 2, 3, 4. No quinto, já ficou cara de cookie que a gente vê na TV.
mas tudo teste. E aí agora eu tô tão abusada que eu faço de vários sabores. Mas é testes. A gente não tem que ter resultado imediato. A gente tem que testar e ver se aquilo que a gente está fazendo está funcionando. E a ideia é, eu faço bolo, faço cookie para mim. Não é para vender. Porque se eu fosse para vender, eu tinha que começar a testar e ver o que meu público mais gosta para colocar mais esse tipo de produto. E a mesma coisa. Então não dá para você pensar, eu quero fazer e tem que ter resultado amanhã. Porque não é assim. E outra desculpa, a última desculpa aqui da galera aí, dos gestores, de falar, não boto nas redes sociais, não dá muito certo, gente. A gente faz tanta coisa, mas tanta coisa. Eu vou pensar em redes sociais? É sério mesmo que eu vou pensar em redes sociais? Não dá, Débora. Eu tenho que atender beneficiário, eu tenho que pensar no evento, eu tenho que ver certificação, eu tenho que ver inscrição em conselho, eu tenho que falar com voluntário, eu tenho que cobrir voluntário que faltou. Cara, Débora, é muita coisa para fazer. Aí eu também tenho que pensar nas redes sociais. Entendeu? E aí a pessoa não organiza o que ela vai divulgar. Ela esquece que ela vai fazer alguma coisa nas redes sociais, aí faz o que acontece. Ah, o pessoal não quer doar para o projeto social. Eu coloquei lá que a gente ia fazer uma doação, fazer uma campanha de doação, mas a campanha não deu certo. Cara, como que a campanha vai dar certo se tu não bota nada nas redes sociais? Você acha que acredita que redes sociais é só para divulgar conteúdo para captar recurso? Divulgar o bingo, divulgar o bazar, divulgar o brechó, divulgar. Gente, não é só isso. Então, claro que não vai ter retorno para você se você está só nas redes sociais para pedir, não para mostrar o valor do seu projeto. Legal? Então, sim, precisa de um tempinho para organizar, sim, as redes sociais, para você ter tudo isso que eu falei para você. Se conectar, ter doação, ter compartilhamento, pessoas defender a sua causa porque acreditam no seu projeto social e muito mais, tá? E aí você tá, pô, Débora, legal. Mas assim, eu entendo que as redes sociais é importante, mas é importante por quê? Por que realmente eu tenho que estar nas redes sociais? Porque eu tenho projeto, eu conheço uma instituição que não tem redes sociais, sabe? E por que eu tenho que estar lá? E aí a questão, você conhece um projeto. Talvez esse projeto que você conheça, ele já é fortalecido com pessoas, tá, que acreditam na causa, com empresas que acreditam na causa, e que aquela pessoa está feliz com o que ela tem. Ah, ela já tem de 100 crianças, é o limite dela, ela já tem de bem, ela quer ficar com aquilo ali. Mas se você quer crescer, gente, se você precisa de mais recurso, se você precisa mostrar mais impacto, esse tipo de coisa, você precisa ir além. Então, você não pode olhar o amiguinho do lado e falar, pô, o amiguinho do lado não tem redes sociais porque ele faz aquilo e tá. Ok, pessoal, não pense no amiguinho do lado, pense em você. Eu não tenho que ficar me comparando com o outro, eu tenho que me comparar comigo. É muito importante isso, eu tenho que pensar em mim, se comparar comigo. Eu não tô falando para você pensar em você e você passar por cima dos outros como trator, não é isso. Eu tô falando para você no sentido de você, organização. O que eu tenho que fazer bem? Por que eu tenho que fazer bem? Quais resultados que eu tenho que ter? Se eu não estou fazendo isso aqui agora e não está dando resultado, para onde? Quais outros caminhos que eu posso seguir? É isso que você tem que fazer. Você não tem que olhar o cara ali e falar assim, pô, ele está fazendo aquilo, eu vou fazer também, mas você não sabe quem é ele, você não sabe o que ele fez antes, você não sabe quem é aquele público que ele está atendendo, você não sabe quem são as pessoas, os doadores que ele tem. Você não sabe nada. Você simplesmente olha ele ali e fala, ah, ele faz, então vou fazer também. Não faça isso. Porque ele já fez uma coisa que deu certo para ele e ele possivelmente está reproduzindo. Então você não vai pegar o que ele faz e vai botar no teu projeto. Por isso que eu falo, a gente tem que ver as grandes organizações como uma referência. Mas não quer dizer que a gente tem que fazer tudo o que elas fazem. A gente, vou fazer aquilo que ela faz, mas eu tenho que fazer aquilo que ela faz com conhecimento, com embasamento dentro do meu projeto. Eu não tenho que simplesmente copiar, porque tem coisas que ela pode fazer para a realidade dela e tem coisas que você não pode fazer para a sua realidade. E quando eu falo para a sua realidade, não é porque você é pequeno, não. É questão de conhecimento, é questão de estrutura. E isso que eu falo da estrutura é ter o conhecimento do seu produto, do teu projeto, tá? Do seu projeto, e estrutura no sentido se você consegue dar andamento naquilo que você quer fazer. Então, assim, conhecimento, o cara tá lá, o cara tem site, o cara tem redes sociais, o cara tem apoio de empresários, o cara tem pessoas famosas que apoiam. Então, ele faz uma campanha meia boca,
organizada, tá? Mas faz uma campanha pequenininha que vira um boom. Aí você fala, pô, vou fazer igual o cara ali. Aí você não sabe seus resultados, não sabe quanto você tem, não tem ninguém que conhece você. Você mal tem as redes sociais, aí que tu quer copiar o cara. Não dá, gente, não dá. Então, assim, primeiro a gente tem que entender quem nós somos, aonde eu posso alcançar e qual a estratégia que eu posso utilizar para mim, para minha realidade. Entendeu? E aí vem a questão, por que é importante você postar nas redes sociais, você estar nas redes sociais? Primeiro ponto é a questão do alcance e visibilidade. Então, se você está nas redes sociais, você permite que a ONG ela vá além. E o que é isso? Mais pessoas possam ver o projeto social. Entendeu? Pessoas conseguem ter contato direto com o projeto. Então, você consegue ampliar o alcance da organização. Isso é importante. Você leva a mensagem da sua causa, da sua organização, a sua missão para além dos seus muros, que é o projeto, a tua comunidade, o teu bairro. Então você sai daquela cidadezinha que tem 3 mil habitantes e você vai para o mundo. Essa é a questão. O mundo te vê. Tá? Então, é o alcance e visibilidade. Segundo ponto é fortalecimento e confiança. Gente, pessoas doam para quem elas confiam. Fica com isso na sua cabeça, tá? Fica com isso. Mostrar o dia a dia da ONG, os bastidores, as ações que estão acontecendo, depoimento de beneficiários que teve sua vida transformada. Gente, isso faz toda a diferença. Isso cria vínculo. Isso enganja as pessoas, isso mostra confiança. Então, assim, se você vai lá e bota a criança correndo, cachorrinho latindo, pessoa fazendo ginástica, e tu não fala, qual é a sua missão? Por que você faz isso? Para quem é teu público? Gente, pessoas não vão doar para você. Eu faço um trabalho lindo. Eu faço um trabalho lindo para as pessoas vulneráveis. Gente, todo mundo que trabalha com projeto social faz um trabalho lindo para pessoas vulneráveis. Todo mundo. Todo mundo. Ah, mas o meu projeto é pessoas vulneráveis, pessoas que não têm dinheiro. Gente, vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade social. Vulnerável, pessoas vulneráveis. Gente, olha só. Eu vou falar isso mais uma vez. Não é porque a gente tem a questão da violência doméstica, tá? Violência contra a mulher. Não é porque... Não, vamos voltar aqui no meu pensamento. Violência contra a mulher. Gente, não é só mulheres de baixa renda que sofrem violência. É muito importante você entender isso. Não é. Existem mulheres aí, atletas, pessoas com dinheiro, pessoas com conhecimento que sofrem violência doméstica. Tá bom? Então, não é só as mulheres da comunidade que sofrem violência. Então, você tem que entender que são mulheres vulneráveis. Mas não é vulnerável só porque ela é pobre. Não é vulnerável só porque ela é negra. Não é vulnerável porque ela não tem emprego. Tá? Então, é muito importante que você entenda isso. E o público de vocês precisa entender isso. Tá? E eu falo isso para você por quê? Porque eu fiz um curso que como se fala? Uma advogada, ela era... Gente, esqueci agora o que ela era. Ela era grandona lá, que fez uma entrevista com a gente, que ela falou, que fez a palestra. Eu sou estudada, eu sou concursada no Tribunal de Justiça, eu ganho um salário bom e eu não estava conseguindo ver que eu sofria violência doméstica. E violência doméstica não é só levar soco. Eu estava sofrendo violência psicológica, de que o meu marido falava que eu não era boa, que eu era gorda, que ninguém me queria, que eu era feia, que não sei o que, sei que lá. Gente, aquilo foi me afundando de uma forma que eu não conseguia nem trabalhar. Ela disse isso. Aí tu fala, cara, como que é uma mulher estudada, inteligente, concursada, deixava acontecer? Porque, gente, se você está abalada psicologicamente, vem um e faz isso contigo, tu vai ficar pior. Então tem que entender que a vulnerabilidade não tá só na mulherzinha lá que sofre o espancamento. Não é só isso. Não é a que sofre só abuso, tá? Físico ou sexual. Também a mulher que tá ali e sofre um abuso psicológico. E essa mulher tinha dinheiro. Essa mulher tinha conhecimento, estudada. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, quando você fala da sua causa com um público de que, não, gente, não é... Claro que o meu público são mulheres, são da comunidade, mas isso está em todo lugar. Gente, as pessoas começam a entender mais da sua causa.
Não é só com o público que você trabalha, mas com a sua causa, com o seu problema. A sua informação passa a falar com todo mundo, não só com o beneficiário, mas com as pessoas que também precisam saber sobre isso, que pode estar sendo afetada por este problema. E aí acontece o quê? Aumenta a confiança, fortalece o teu público. Legal? Outro ponto aqui, essa ideia, né? Ah, não, eu sei, mas por que é importante eu estar fazendo publicação? Gente, custo baixo. Gente, custo baixíssimo. Estar nas redes sociais é de graça. Claro que se você quiser impulsionar alguma coisa, você vai ter um custo. Mas olha só, para você colocar um anúncio, você tem que pagar. Para você colocar um anúncio no rádio, na televisão, no jornal, no outdoor, gente, precisa de dinheiro. Agora, você tá nas redes sociais, você fazer um conteúdo legal, gente, uma porção de gente vai ver e você não vai gastar nada. Agora, se você quiser gastar um pouquinho, você pode gastar R$ 50 por semana. E vai aí alcançar milhares de pessoas com R$ 50. E se você fosse fazer um anúncio no jornal, quantas pessoas não estão lendo jornal físico agora? E por último, gente, estimula o compartilhamento. Gente, jornal você não consegue compartilhar. Agora, conteúdo ali digital, gente, você consegue compartilhar. Então, uma publicação bem feita, com um apelo emocional, com um vídeo impactante, pessoas compartilham. Dezenas e dezenas. Então, vocês podem ver lá, quando você fizer um vídeo legal, tá lá, compartilhamento, 10, 15 compartilhamento. Curtidas, comentários. Gente, o Instagram vê isso, ele vai divulgar mais ainda. Então, mais pessoas vão ver o que você faz, mais pessoas vão ver o impacto do seu trabalho e vai fazer o quê? Mais pessoas propícias a doar para a sua organização. Legal? E aí vem, porque as ONGs têm redes sociais, mas não usam de forma correta. E aí vem a ideia, por que você tem aí as suas redes sociais? Você, claro, tem o receio de publicar foto dos seus beneficiários, tudo bem, mas a questão é, eu estou te ensinando aqui, você pode ter um pouco desse conhecimento, mas por que normalmente você deixa suas redes sociais desatualizadas? O primeiro ponto aqui é a questão da falta de planejamento. Muitas ONGs, elas têm redes sociais por obrigação. Sério. Porque foi algum curso e a pessoa falou, é importante você ter redes sociais. Gente, como vocês sabem, né? Não é só capacitar pessoas, eu também me capacito. E eu fui num curso de capacitação que falava sobre redes sociais, no final do ano passado, eu vou em vários, tá, pessoal? De redes sociais. E a pessoa falou assim, olha, vocês agora, organizações, vocês têm que ter LinkedIn. É legal ter LinkedIn? Tá, gente? Vocês se conectam. Mas a questão de você ter LinkedIn, aí tá aquilo. Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem YouTube e agora você tem LinkedIn. Aí o que adianta você ter LinkedIn se você não publica nada? O que adianta você ter LinkedIn se você não bota publicações direcionadas ao LinkedIn? E eu falo formato, eu falo realmente a fala ali, a sua escrita, que você está falando com empresários, você está falando com o público ali mais profissional. E aí você não faz nada disso, você só tem que ter porque alguém falou que tem que ter. Porque eu fui num projeto, eu fui numa capacitação e ali o cara falou que tem que ter LinkedIn para você se conectar mais com os empresários e tem mais chance de você captar recursos. O que adianta você testar o LinkedIn se você deixa o negócio do atualizado? Só porque alguém falou para você fazer? Cara, isso pega mal para você. Porque a pessoa vai pensar, pô, tô vendo aqui um projeto social. Aí chega lá num projeto social, não tem nada, só tem lá uma fotinho de uma criança correndo. Publicações mesmo, não tem nenhuma. Então, assim, mas aí tem que ter. Não tem que ter publicação, pessoal. Tem que ter com propósito. Se eu tenho um público tá no Instagram, eu tenho que botar coisa pro Instagram para eu falar com aquelas pessoas. Se eu tenho o Facebook, eu vou lá e vou falar com aquelas pessoas. Eu não tenho que ter por obrigação. Eu tenho que ter por estratégia. Não é ter um negócio e deixar o negócio lá abandonado. E depois ficar chorando. Fui participar de um edital, pedi o link das minhas redes sociais. E aí o cara mandou um retorno, falou que não conseguiu identificar o que o projeto fazia. O cara foi procurar você onde? Nas redes sociais. Porque se você falou que você tem, ele vai te procurar lá. Por isso que a maioria dos editais pedem redes sociais, porque você escreve uma coisa num projeto, o cara lê aquilo e fala, vou procurar nas redes sociais para ver se ele tem conhecimento, se ele tem expertise nisso que ele está escrevendo aqui. Aí o cara chega lá, tu não tem nada.
Aí o cara pensa o quê? Tá atrás de dinheiro? Tá falando que vai fazer divulgação, bababá, como se ele nem tá nas redes sociais. Como se ele tem, mas ele não está. Já pararam para pensar nisso? Às vezes não. Por quê? Porque está muito ocupado. Você está muito ocupado pensando nas atividades do projeto. Mas esses detalhes, pessoal, faz com que você tenha ou não recurso no seu projeto social. Segundo ponto aqui nessa questão de por que, né, ter redes sociais e você acaba não usando ela da forma correta. Porque muitas das vezes as redes sociais é um foco para eventos, é divulgação para captar recurso. Então, assim, redes sociais para as pessoas, para muitas pessoas, gente, eu já vi isso. Só tem, tipo, eu tô precisando de ajuda, tô precisando de ajuda, tô vendendo uma rifa. E tem ao contrário, tá? Tem gente que só bota conteúdo, o conteúdo não bota pedido de doação. Tipo assim, tá super bem da vida, eu tô trabalhando sozinha, o dinheiro cai do céu e graças a Deus aí vai. Aí quando tu olha, não tá nada assim. E tem gente que fala o tempo todo, gente, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, tô fazendo rifa, tô fazendo bazar, tô fazendo almoço, tô fazendo quermesse, só bota ali conteúdo para venda para conseguir dinheiro. E aquela ideia, é 880. E aí o que acontece? Os dois você afasta as pessoas. Você não consegue manter essas pessoas com você. Por quê? Ou você pede muito, a pessoa fica, ai meu Deus, só sabe pedir. Ou tipo assim, você só bota conteúdo nada a ver e você passa para mim que você tá bem. Então eu mesmo não vou doar para você, porque se você tá bem, para que você precisa de doação? E outro ponto aqui, que você tá errando, que eu acredito que você tem redes sociais, mas você não está da forma correta, é aquela questão o medo de expor e de ter o julgamento. Ah, se eu falar do projeto, se eu mostrar o rosto de alguém, se eu mostrar que eu tô com problema, as pessoas vão ficar me julgando porque eu não sou capaz. Vão me chamar de pidona. Gente, 880. Você tem que estar no meio termo, você não tem que estar nem no 8 nem no 80. Você tem que estar lá no 50, 45, é aí que você tem que ter. É você saber pedir da forma correta e você, claro, saber colocar conteúdos certos, que vai mostrar valor, que vai mostrar impacto, vai mostrar resultado. É isso. Não é você simplesmente pedir 24 horas e não é você mostrar 24 horas num projeto que não tem nada a ver. Entendeu? É você saber equilibrar a situação, tá bom? E aí vem, tá, Débora, tô entendendo o que você tá falando. Mas, tipo, e se eu não tiver redes sociais? E se mesmo eu tendo, eu só ter, eu não estar de verdade? O que, que vai acontecer comigo? Então, mais uma vez, eu vou te repetir e vou querer que você grave isso na sua cabeça, tá? Se você não tiver redes sociais, você não vai ter visibilidade. Você vai se tornar uma pessoa invisível para esse nosso mundo digital, tá? Então, se ninguém te vê, ninguém lembra de você. Se ninguém lembra de você, ninguém doa para você. Esse é um ponto fundamental. Então, assim, você não pode ser invisível, pessoal. Por isso que eu sempre falo, quem é visto é lembrado. Por isso que eu disse o quê? O WhatsApp. Ah, eu só falo com as pessoas quando eu preciso de recurso. Não, gente. Precisa uma vez por mês você mandar um comunicado para as pessoas do coleguinha seu, os teus doadores banquinho. Gente, olha só. O projeto está bem, tá? Estamos vivos. Olha o que nossas crianças estão fazendo. Isso é alguma coisa. E aí, quando você faz isso, a pessoa fala, pô, eu tô com uma doação aqui, vou doar para eles. Caramba, o projeto está funcionando, que legal. Não é só falar para a pessoa, gente, eu tô precisando de dinheiro. Não é só isso. Então, assim, quando você faz esse lembrete, olha, gente, eu tô aqui, tá acontecendo alguma coisa, o nosso projeto está feliz, conseguimos uma doação para pão duro, a pessoa lembra de você e às vezes ela estava naquela expectativa de alguma coisa e doa para você. Ah, Débora, não é muito bem assim. Não, gente, isso é realidade. Eu já tive do lado de vocês e eu estou do lado de vocês quando eu trabalho com os outros projetos. E quando eu falo estive já do seu lado, por quê? Porque eu entendi que isso é muito importante. A minha primeira grande doação foi por causa disso, tá? Falar sempre com os doadores. A doação que eu recebia, minha primeira grande doação, foi isso. Vou lhe explicar. O projeto que eu trabalhava, eles tinham essa ideia de, vamos pedir, tudo bem, parar pão duro. Mas, depois que as pessoas começaram, eu entrei na administração, na gestão ali, minha parte administrativa, que o meu trabalho era esse, gerente administrativo, eu comecei a cadastrar todas as pessoas. Era um trabalho já feito de cadastro, mas não tanto de comunicação com essas pessoas. E aí, tudo que acontecia no projeto em relação a uma atividade, alguma coisa assim legal, a gente passava para as pessoas. E aí aconteceu isso. Eu passei para a pessoa lá, ela já tinha feito uma doação de cobertor
para o projeto, que a gente passou pela primeira vez, realmente, foi uma campanha de cobertor, que essa pessoa veio pela campanha, e depois eu passei sempre a mandar e-mails assim. E o dia que essa pessoa entrou em contato comigo foi uma publicação que eu fiz, que foi a questão de um evento. E aí eu mandei para todo mundo, nossa, o evento foi maravilhoso, muito obrigada, papapé. E aí ela falou, nossa, Débora, eu recebi aqui, eu lembrei de você, a gente está fazendo aqui tipo um edital aqui que a gente quer doar, né, para uma organização. E, pô, lembrei de você. Você quer participar? Eu falei, claro, quero participar. Mas olha só, veio um comentário de uma publicação que eu fiz e mandei para ela, sem pensar em pedir nada. E aí ela lembrou de mim e falou, quero que você participe. E eu participei, tá bom? É isso. Não é só falar lá, eu quero. Mas também entregar alguma coisa sem pedido nenhum. E se entregar alguma coisa sem esperar retorno. É a pessoa entender que ela já doou ou ela está doando e os resultados que vocês estão tendo graças a essas pessoas, tá? Segundo ponto aqui, né, em relação a realmente o que acontece se você não estiver nas redes sociais é você perder a oportunidade de captar recurso, que esse é o exemplo que eu te dei. Quando eu falo com os doadores, com empresas, com voluntários, eles vão buscar informações online, entendeu? Então, assim, todo mundo, qualquer pessoa, eu acredito que isso já aconteceu com você. Uma pessoa fala assim, poxa, vai ver tal coisa. Aí você fala assim, vou ver tal coisa. Ah, é legal mesmo? Ah, então tá bom, vou procurar no Google. Aí você vai lá e pesquisa no Google. É a mesma coisa. Se alguém fala de um projeto, ele vai procurar quem? Aonde? Vai no Google. Organização tal. E aí, o que aparece normalmente para você? Para você não, né? Para a pessoa. Redes sociais. Quem está ali, já se conectou com o Google, vai aparecer as informações do Google. Local, endereço, alguns depoimentos ali falando se é bom ou não é. Mas quem não está ainda conectado com essa coisa, vai aparecer o quê? Redes sociais. Aí você vai ter o quê? Nada nas suas redes sociais. Totalmente desatualizada. A pessoa olha e fala assim, ela falou tão bem, mas eu não estou vendo nada disso. Aí a pessoa fica com receio de doar para você. Apesar de ter uma pessoa que falou bem, ela não consegue ver aquilo que aquela pessoa passou. E no momento que eu não consigo ver aquilo que alguém me disse, eu dou um passo para trás e não dou. E o último ponto aqui em relação a isso é perder o poder de mobilização. O que é isso? Gente, sem redes sociais, uma ONG ela tem mais dificuldade de divulgar eventos, engajar pessoas, lançar campanhas de arrecadação, chamar atenção para sua causa e, claro, mostrar resultados. E aí eu sei que você vai estar me perguntando, Débora, legal, gostei do que você está falando, mas como eu posso começar a fazer isso? Como eu posso começar a ter realmente, estar nas redes sociais, não ter redes sociais? Primeira coisa, se você hoje tem redes sociais, é você entender se realmente a rede social que você está, ela é boa para você. Então, como eu disse, o exemplo do LinkedIn. Ah, tem que ter LinkedIn porque eu fui num lugar e falaram que tem que ter. Não é obrigado. Se você não vai colocar conteúdo, para que você vai ter? Então, esteja onde você é capaz de realmente estar presente. Se vai ser no Instagram, fique no Instagram. Se vai ser no Facebook, fica no Facebook. E uma coisa legal que eu falo para vocês é que o Facebook e o Instagram estão vinculados. Então, você pode botar um conteúdo no Instagram que vai para o Facebook. Você bota lá, vai para o Facebook também. E tu não precisa entrar no outro. É só você ir lá e fazer os dois juntos. E fica todo mundo feliz. Essa é a sacada. Então, como tem essa junção dos dois, você pode ter os dois, que os dois vão ter conteúdos iguaizinhos, entendeu? Então, assim, você tem que escolher se você vai ter o Facebook, se você vai ter o Instagram. E, claro, o WhatsApp você já tem mesmo. Então, você vai continuar com o WhatsApp, tá? Outro ponto é você definir o objetivo dessa presença digital sua. Por que eu tenho redes sociais, tá? Para você não ficar saindo e publicando qualquer coisa. Então, se você tem redes sociais, você pensa, eu quero divulgar minha causa, eu quero atrair apoiadores, eu quero prestar conta sobre o que eu faço. Isso tudo, gente, você pode botar. Não é ser uma única coisa, você vai fazer isso. Você vai ter redes sociais para isso. Engajar a comunidade, que é conteúdo que você vai botar para a comunidade, eventos presenciais, atividades do projeto social, ações sociais. Então, você vai ter aquele engajamento com a comunidade. Quando você fala com o seu público, seus próprios beneficiários, você vai falar o quê? Gente, matrícula do nosso projeto, entrega de algum benefício, você está falando diretamente com o beneficiário. Se você está falando com o público em geral, você vai falar o quê? Gente, divulgação da causa, você vai mostrar histórias de valor, você vai pedir doação, você vai mostrar esse tipo de coisa, tá? Outro ponto também, gente, para você iniciar aí, é você começar a fazer publicações reais. O que é publicações reais? O dia a dia da ONG,
aquelas publicações antigas, relembre, isso é bem legal. Depoimento de beneficiários, tá? Bastidores quando você for fazer o evento. E claro, muito importante, não esqueça, não precisa ser perfeito, você não precisa ser um designer, não precisa. Você não precisa ter uma equipe de marketing para fazer isso. Gente, ter uma única pessoa já faz a diferença. E muito, muito, muito importante, você precisa ser verdadeiro, você precisa ter consistência e você precisa trabalhar com estratégia. Porque se você simplesmente botar publicação quando você quiser, mentir nas suas publicações e não ter estratégia de por que você está colocando aquilo, e mais uma vez, a gente coloca as coisas nas redes sociais, é para a gente o quê? Criar engajamento com o público, trair recursos para a organização e assim por diante. Então, se você não trabalhar estrategicamente, você não tem recurso. Legal? Então, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau!